física, não, na questão jurídica, e Saquarema foi uma questão física. E impacta, na verdade, tudo, porque tem os impactos de vizinhança, de região, né, grande. E justamente o que aconteceu à véspera daquele encontro foi que a prefeitura, até como diz os jornais mesmo que ela colocou, viabilizou o empreendimento em Maricá. De que forma ela viabilizou? Alterando o plano diretor. Ela alterou o plano diretor, que naquela região toda que era residencial e comercial, e transformou o que ela quis em industrial. Isso não pode ser feito dessa forma, não é porque a prefeitura não pode viabilizar. Isso pode ser feito através da prefeitura, sim, seguindo uma série de protocolos que hoje acontecem na lei dos ministérios da cidade. Né? Então, existe um protocolo que você tem que seguir, a lei orgânica da cidade, e não foi seguido aquele caminho, que antes tem que ter uma audiência pública, uma convocação, mostrar não o projeto de empreendimento, mas o projeto do porquê alterar aquele plano diretor para industrial. Qual é o interesse, o projeto da cidade sobre aquela região. Ela tem que apresentar, e não apresentou nada disso. Nesse momento, nós ficamos sabendo, mas era recesso do Legislativo. No primeiro dia do Legislativo, nós entramos com uma ação de anulação da alteração do plano diretor, já que ele foi feito, né, em vício, em vago de vício. E nós conseguimos isso há pouco tempo atrás, realmente a anulação do plano diretor. Hoje eu tenho uma briga muito grande, começou já há algum tempo, porque eu vou na Câmara pegar o laudo, vamos dizer, a resposta. E eles estão me dando, eles estão cozinhando, né? Porque eles não querem botar no papel, na nossa mão, de que nós conseguimos isso. Entendeu? Então é uma jogada que eles estão fazendo, esperando, cozinhando mesmo, mas já está lá, já está consignado. O procurador da casa já determinou que aquilo realmente não seguiu o protocolo, não teve o caminho da lei, então aquilo tem que ser cancelado. Então, isso foi conquistado e eles estão nos negando. Mas como toda Casa Legislativa tem que ter 30 dias de resposta, e já ultrapassou muito o país, eles estão nesse joguinho, eu devo estar entrando, acho que mais tardar, eu ia fazer isso hoje, mas eu estou pensando em fazer amanhã ou segunda-feira, porque o Legislativo em si, mesmo com recesso, ele não para, a casa não para, só os vereadores que não vão trabalhar. Que também é a questão da estratégia que estavam falando, que é uma coisa interessante. Eu consegui fazer justamente uma petição de resposta em 30 dias, no momento que os vereadores não podem ser plenária. A anulação vai ser direta. É uma coisa estratégica. Então, eu estou pensando, na verdade, por isso que eu não fui hoje, que eles marcaram uma ordinária para amanhã, extraordinária. Então, eu estou, na verdade, acho que eu vou fazer isso semana que vem, porque é obrigação da Câmara dar aquela resposta. Não necessariamente os vereadores, mas não vai ter tempo de se reunirem para fazer o tal da resolução. Independe da resolução, eu quero que seja decretado aquilo. É tão simples quanto isso, né? Acho que é isso que a gente quer. Para ganhar o tempo, para ter para a gente discutir mais o assunto, amadurecer, seja contra o Porto, vamos amadurecer o assunto, que é isso que a gente precisa. Bem, então, nesse aspecto está assim, e quero também falar que a Prefeitura vem tentando viabilizar de outras formas também. Uma coisa muito interessante que ela fala, que vai gerar emprego. Para Maricá, Saquarema, 13 mil empregos, às vezes é 15 mil, né? Começou com 9 mil, hoje eles apresentam nos jornais 13 mil. Então, o que eles fizeram? Através da assistência social, coincidente ou não, a esposa de um dos vereadores de Maricá, que seria o vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito do atual gestor, é uma coincidência só. O que acontece? Eles informaram que vai começar a ter umas palestras, e no dia 6 de julho vai ser em Noã, em Ponta Negra, e dia 11 de julho no centro, em dois momentos diferentes, no Elisiário, na parte da manhã, e na Casa Digital à tarde. É o contrário, na Casa Digital de manhã, no Elisiário à tarde, sobre as novas profissões que para atender empreendimentos como Conterras, o Porto de Jaconé, Alphaville, as plataformas da Petrobras, tá? Para ingressar nesse vasto mercado de trabalho. Aí
Ele vem assim, percebe que a maior parte da população maricaense produtiva não se qualifica como mão de obra especializada para preencher as vagas de emprego dessas funções, dessas empresas. Aí ele fala assim, então ele chama a Transperto e a UF para apresentar as profissões do futuro. Aí quais são as profissões do futuro? Manicure, cabeleireiro, jardinagem, padaria, confeitaria, que já começaram esses cursos. Tá? Além disso, soldador, pintor, carpinteiro, ladrilheiro, marceneiro. Bem, né? Está respondido? É uma tudo mesmo? Né? Eu acho que é muito complicado a apresentação disso. Vamos continuar tendo subempregos, vamos continuar tendo caseiros, jardineiros, ou a não ser que a gente faça uma plataforma, tem um jardim da Babilônia, né? A gente faz em vez de ter, bota jardins plantados com menos pode ser jardineiro para isso, não sei. Eu acho um contrassenso ele falar que as profissões do futuro, para atender os empreendimentos, ele apresenta justamente o quê? Carpinteiro, jardineiro, né? Então, se alguém quiser fazer o curso, vai estar lá disposto a apresentação. A outra coisa muito importante é que amanhã, sábado e domingo, vai acontecer em Maricá, em frente ao Azefaz, quer dizer, dentro da Azefaz, que é uma casa que tem lá em Maricá, o 4º Congresso Estadual de Jornalistas. Tá? E esse encontro, né, o tema é o jornalismo, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável no estado do Rio de Janeiro. Vão ter como participantes desse encontro o secretário, por exemplo, de Meio Ambiente de Maricá, o Vilmar Berna. Vai ter um palestrante reservado para a Petrobras, mas eles não sabem, mas a Petrobras vai estar lá convidada. Águas do Brasil, outras convidadas aqui. O jornalista Sérgio Salvéria, vai falar também sobre o piso financeiro, né? Bem, cada dia tem vários convidados, tá, em relação a isso. Mais uma coisa bem interessante é que o Cássio Garcês, que foi um dos primeiros convidados, que foi lá em Saquarema, na primeira vez, ele é de uma ONG, que é Ecoando, e ele tem passeios, vamos ter uma questão ecológica, ele faz caminhadas, ele tem a apresentação, ele tem até um passeio muito bom na ponta aqui de Ponta Negra, que vai inclusive levar as pessoas na Praia da Sacristia, que tem ali no meio. Ele tem uma coisa muito bonita, um trabalho muito grande e de muito tempo aqui em Maricá. Ele está propondo fazer uma manifestação, já que o que acontece? Os jornalistas não vão quando a gente chama, já que vai ter um congresso dos jornalistas em Maricá, por que não nos reunir na frente dele em cada dia? No caso, ele escolheu para essa questão ambiental o sábado, e ele marcou, acho que às 8h30 da manhã, isso, em frente ao Azefaz, para quem alguém quiser saber, na estrada do Retiro 500, logo depois do retorno 25 da Estação 26, no sentido Niterói, tá? É a sede campestre do Azefaz, às 8h30, e a pessoa vai de preto, se quiser se pinta com uma tinta atóxica, fazer um protesto ali sobre a questão, porque no Maricá, além do porto, nós temos emissários do Flamengo, tá? E o porto, a gente já sabe, tem a questão dos tanques, gasoduto, oleoduto, minério, nós temos 5 mega empreendimentos imobiliários, né? Então, o Maricá, ambientalmente, ela está sendo muito sacrificada, até porque nós não temos zero de saneamento. E ainda tem mais um outro emissário, além do emissário de efluentes industriais do próprio Compeste, nós vamos ter do efluente de esgoto, que não é só da cidade, mas sim da parte urbana de Itaboraí, próximo da onde está sendo feito o Compeste. Então, o emissário que eles querem fazer já na Barra de Maricá, já é para efluente realmente de esgoto, mas que vem de Itaboraí também, não é para atender só Maricá. Bem, então ele vai fazer um protesto, acho que quem tiver interesse de ir ativista, é uma boa oportunidade de estar lá, de ter essa causa. Até outros, porque os jornalistas vão estar lá. Eu acho que é um momento bom de ir ao encontro deles, já que às vezes temos tanta dificuldade deles estarem conosco. Bem, e a outra notícia, eu botei ontem no Facebook, eu não sei se você viu, Ana.
O que aconteceu? Ontem, o IBAMA, ele vetou 2 licenças para a construção de estaleiro no Brasil. Uma é no sul, foi no sul, e a outra ali em Alagoas. Então, por que só aqui que a Unesco se mete em Porto, no estado do Rio de Janeiro? O porto, a parte marinha, o oceano, aquela parte do nosso litoral, ela tem que ser regulada pelo IBAMA federal e não estadual. Então, existe uma estratégia para disso. Então, acho que futuramente a gente tem que estar sempre atento, caso realmente isso se torne uma ameaça efetiva. Hoje eu falo, não concordo de jeito nenhum. Por mais que exista, vamos dizer, toda uma máquina pública fomentando esse tipo de sentimento. Não existe essa possibilidade. Mas temos que estar atentos a qualquer momento. Eles estão muito calados, como a Ana falou. Então nós temos que ficar realmente atentos. Quer dizer, nem tanto que teve a manifestação no aniversário da cidade, 26 de maio, né? Mais de 2 semanas atrás. Mas eles utilizam. Essa questão do encontro é muito conveniente fazer um encontro de meio ambiente em Maricá com todos esses assuntos, chamando a Petrobras. É uma coisa interessante, a gente sabe que existe toda uma estratégia deles também por trás disso. Eles não estão fazendo isso porque realmente estão querendo ajudar a questão da Rio mais 20, uma questão toda filosófica que ele apresentou. A gente sabe que existe todo um interesse por trás disso. Então, eles estão com as estratégias deles e nós também estamos lançando. E no momento certo nós temos que lembrar que aquela parte geográfica não pertence ao INEA, vamos dizer, ao estado do INEA e sim ao do IBAMA. Então eu trouxe essas 2 matérias, se alguém quiser ler, sobre o que aconteceu em Lagoas e no Sul. Então eu fico aqui à vontade. Tem mais alguma coisa? Segunda-feira. Isso. Segunda-feira eu vou estar com o ex-ministro e atual deputado federal, Luiz Sérgio, falando justamente da importância da implementação do geoparque. Eu acho que essa é uma estratégia... Poxa, obrigada. É muito importante hoje. A gente já que está, vamos dizer, um pouco mais tranquilo sobre a ameaça do TPM, para quem é contra a TPM também, né? Como a Ana falou, esse encontro geralmente pode ter pessoas a favor ou contra o polo naval. Eu, no caso, tenho um posicionamento que sou contra, né? E o que acontece? Então, vem sempre trazer esse posicionamento nas reuniões. Eu vou levar justamente essa questão do geoparque, que eu acho que é o principal, já que a gente está com uma certa, vamos dizer, conforto do que a gente conquistou. Nós conquistamos Brasília, né? Nós fomos a Brasília, nós conquistamos a Leste naquele momento que nós fomos, e você vê que existe uma aceitabilidade toda dos deputados estaduais também sobre isso, os federais, nós vimos também. Da projeto em si, existe o não interesse de fazer aqui, para a Petrobras em si é muito mais caro. Você vê isso pela declaração da Graça Foster no jornal, que ela disse que não está negociando em fazer porto nenhum aqui em Maricá, apesar que a gente sabe que a licença foi expedida de análise do solo, né, para a Petrobras. Eles estão pesquisando, mas ela talvez desconheça isso, talvez seja uma parte da Petrobras que tenha interesse de fazer lá, mas não necessariamente a parte mais ligada à presidência da Petrobras, que desconheceu, pelo menos pela entrevista. Então, vou estar com ele, vou estar levando isso, que eu acho que são realmente conquistas nossas, né, de nosso trabalho, que querendo ou não, nós estamos tendo essa visibilidade, nós estamos dando trabalho. Ninguém vai querer juntar 30 ônibus de Nova Iguaçu, de São Gonçalo, de todos os outros bairros, para fazer uma manifestação em Maricá, se nós, sejam poucos, mas resistentes ou competentes, né, realmente não estivéssemos conquistando, vamos dizer, esta visibilidade. Eles não estariam dando essa chance. Então, vim para trazer essas notícias, quero ser breve. Mais uma outra coisa só. Gostaria de saber se a gente, na próxima reunião para ser em Maricá, e a gente pode pensar para retornar isso no final, qual seria a melhor data, que eu acho que é interessante que todos também participem, que a gente tem o interesse de chamar
depois o Ferraz pode falar um pouquinho sobre a questão que é um geólogo, e ele é professor da UF, que ele também está envolvido no trabalho do Geoparque. Então, quanto mais nesse período que a gente vai ter morno, até porque vai ter eleição, eles vão ficar, vamos dizer, com outra preocupação de querer se reeleger, de querer fazer um outro tipo de trabalho, nós temos tempo de quê? De levar cada vez mais a importância de ter o Geoparque, de constituirmos aquele espaço realmente como patrimônio natural da humanidade. Então, nós poderemos fazer isso. Então, acho que é o tempo, cada reunião, hoje tem a palestra do Calil, que vai ser fantástica, e cada vez mais, porque a gente tem que levar as pessoas a importância daquele espaço, como ele é. Entendeu? Como ele pode ficar, no caso, continuando a ser um geoparque mesmo, com toda a infraestrutura. Nós já tivemos reunião que tinham pessoas de Búzios, o geoparque passa por Búzios, vai praticamente até realmente Porto do Açu, Duas Barras. Então, acho que existe toda uma importância nisso. E vamos aproveitar esse tempo, a gente vai ter um bom tempo, vamos ver essa jogada. Nós estamos alguns jogos à frente, então vamos aproveitar o nosso espaço. Tá bom? Obrigada. Boa noite. De novo, olha só. Leandro, por favor, eu peguei na internet o seu, né? É oceanógrafo, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado em Engenharia Oceânica e Costeira pela COP, do FRJ. Possui experiência em modelagem de transporte e dispersão de poluentes no mar e análise de dados meteoceanográficos. Tá? Então, o Leandro é morador de Jaconé, então conhece bem aqui a praia, conhece toda a situação. Tá? Vamos aproveitar. Boa noite, pessoal. Bem, acho que a Ana já fez a minha apresentação. Acho que a ideia principal minha hoje aqui é tentar esclarecer até qualquer dúvida que o pessoal tem em relação a isso e expor a minha posição, né, o meu ponto de vista em relação ao empreendimento do porto. Bem, primeiro eu vou dizer que a minha posição eu sou contra, porque eu acho que tem dois aspectos principais, não só o aspecto ambiental, mas o aspecto social também, que esse empreendimento traria aqui para a nossa região, não seria positivo. Eu também não acredito na geração de 13 mil empregos, como eu não sou especialista nessa área, assim, não é bem a minha área, mas o bom senso me diz, assim, pela experiência de trabalhar já há algum tempo na consultoria ambiental e estar presente em alguns portos, realizando trabalhos embarcados, inclusive, eu não consigo enxergar uma geração de emprego tão expressiva como está sendo veiculado na mídia. Eu acredito que até